Hoje no quadro A Personalidade da Semana, mais uma vez uma entrevista com o rondonense Marcos Iser, residente no Principado de Liechtenstein e lá atuando como cozinheiro de um hotel famoso que existe naquele Principado. Então vamos hoje correr aí, não vou ser eu que vou formular as perguntas, Marcos, mas que são os ouvintes que dirigiram essas perguntas, essas indagações para nós no Zap, também de forma espontânea, com as pessoas conversando lá na rua. Então, Marcos, satisfação em recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo à Difusora. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite mais uma vez e vamos fazer o possível para dar uma resposta clara e quase que correta ou correta aí pro mais aproximada aí para, né, dentro da maior meta possível aí para os nossos ouvintes aí. Tá, Marcos, uma das primeiras perguntas que nos veio: o Marcos e a sua família são os únicos brasileiros que moram em Liechtenstein? Para ser direto, não somos os únicos brasileiros. Certo. Existem em outras famílias, parte da família que é brasileira. Então, seja, houve aí um marido de uma Liechtenstein, ou mais frequentemente algumas esposas de Liechtenstein, e assim existem, sim, alguns brasileiros, naturais brasileiros, com descendência europeia, morando em Liechtenstein. Mas família 100% brasileira, residente fixa há tantos anos no país, somos só nós. Marcos, a Gabriela e a Gabriela e a Jaqueline, né? Exatamente. Ótimo, tá. É fácil migrar para o Principado de Liechtenstein? Um brasileiro, por exemplo, quiser morar no Principado hoje. Claro, tem restrições na comunidade europeia, não sei como que é as restrições no Principado de Liechtenstein. É uma pergunta que também veio de um ouvinte, né? Eu não sei se tem interesse ou não, é apenas uma curiosidade. Provavelmente deve ser apenas uma curiosidade. Com certeza, né? A gente fica curioso, acho que com essas perguntas aí que vem surgindo, principalmente pelo fato que hoje muitos buscam, né, sair do Brasil e procuram também as portas mais fáceis, né? Sim. Não é fácil para você abrir uma porta na Europa ou na Suíça e muito menos em Liechtenstein. Então existem as restrições, sim. Inclusive hoje são piores do que há 10 ou 15 anos atrás, porque o país tem não é um medo, mas eles têm uma segurança muito forte sobre a originalidade deles. Então eles não querem... O medo da desculturização. Desculturização. Ou seja, um país pequeno como Liechtenstein seria muito fácil, é um país com 36 mil habitantes, ou quase aproximadamente 37 mil habitantes, quando ele tem 6, 7, 10 mil estrangeiros, né, convivendo no país, com moradias fixas. Então ele perderia sua originalidade, a sua tradição, cultural, identidade cultural muito rápido. Então essa é uma das maiores preservações que eles têm, esse cuidado. E em cima disso eles fazem as restrições justamente para não ter essa facilidade para a imigração para o país. Você que vive ali na Europa, nós falamos de perda de identidade cultural. A Alemanha, a Suíça, a Áustria tem essa tendência de perder a identidade cultural pela vinda de muitos estrangeiros, e principalmente agora, me parece, os ucranianos que saíram, deixaram o país em consequência da guerra, estão levando uma outra cultura. Por exemplo, a Polônia, a Áustria recebeu também pessoas da Ucrânia, a Alemanha, a Suíça, não sei, não li nada se recebeu ucranianos ao menos para um determinado tempo, né? Mas depois que o pessoal vem, às vezes é difícil o regresso desses migrantes, né, que deixaram o país para segurança, né, porque o país hoje não oferece segurança nenhuma praticamente à Ucrânia. Então você que viveu já esse drama, porque você estava lá ainda quando começou a guerra na Ucrânia. Exatamente, assim que houve o início da guerra, então surgiu essa vazão de ucranianos e poloneses que eles falam na Europa, os Flüchtlinge, né? Que são os que migram depois para outros países. Fugitivos, né? Do próprio país. Como assim houve na Segunda Guerra Mundial, então houve isso também nesse início de guerra aí entre a Ucrânia e a Polônia. Os países da União Europeia, como a Alemanha, por exemplo, são os que mais abrangiram, né? Os ucranianos, principalmente,
justamente por eles estarem assim em uns certos pontos contra a Polônia. E outros países também, como a Hungria ou a própria Eslováquia, houve uma grande, quase que uma invasão de ucranianos por ficarem aí na divisa. E existe um acordo entre a União Europeia e os países que estão junto nesse contrato, onde incluímos também a Suíça e Liechtenstein. Eles têm uma certa porcentagem de aceitar imigrantes. Desses imigrantes fugitivos que eles têm que aceitar numa situação como essa de guerra. Então, para a Suíça foram aí, eu não sei dizer em números atuais, não vou dizer hoje, porque hoje devem ser mais, né? Com o passar do tempo aí, a gente já está praticamente 30 dias aí de férias no Brasil. Famílias que abrigaram dentro das suas próprias casas, assim como existem os alojamentos, né? Preparados para essa situação, onde o país então acolhe. A única diferença entre a Suíça e Liechtenstein, que você pode vir fugido de uma guerra para esses países, eles te acolhem, eles exigem que você aprenda a língua, eles te dão um estudo se necessário, o abrigo, a alimentação, um custo de ajuda, né, para você sobreviver, só que você já vem com esse visto restrito, em 24 meses você terá que deixar o país. Então, isso é uma política ainda um pouco mais preservativa, né, dos suíços e Liechtenstein, justamente já para não dar essa abertura para que esses imigrantes aí, fugitivos, né, permaneçam no país e acabam trazendo a cultura. Né? A gente mesmo conversou um pouquinho antes sobre isso, a Alemanha sofre um pouco por causa da Turquia, né, dos imigrantes turcos, mesmo na Suíça também temos as regiões onde residem bastantes imigrantes italianos, franceses, e isso acaba mudando um pouco da cultura original do suíço, ou do Liechtenstein, ou de cada país, né? E isso é uma coisa que eles preservam um pouquinho além do que a Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem as portas um pouco mais abertas para esse tipo de situações, são mais flexíveis. Tá. Exatamente. Existe um salário mínimo oficial para um trabalhador no Principado, ou como o assalariado é pago no país? Existe taxa de desemprego no país? Existe sim, a taxa de desemprego no país existe, inclusive com a temporada aí que passamos os últimos 2 anos por causa do corona, do Covid, da pandemia, né? Essa taxa de desemprego ela gira sempre em torno de 3 a 4%, máximo 5%. E nós tivemos essa taxa elevada no pico da pandemia em 2021, a 8,3%, 8% mais ou menos. É uma taxa baixa se você considerar, né, diante da população, 36 mil habitantes. Né? Mas existe sim. Em questão sobre o salário mínimo, uma média de salário mínimo, vamos conversar aí sobre 2.500 francos, que seriam limpo, né? O bruto ele varia muito de acordo com a tua profissão, ou a colocação que você tem, então, e as questões sobre o imposto que você paga, o seguro médico que é obrigatório e essas coisas assim. Mas em termos de salário limpo seria uma média aí de 2.500 francos. Isso corresponderia em reais a quanto? Hoje é R$ 7.500. R$ 7.500 seria hoje o salário mínimo. Exato, exatamente. Tá, na última entrevista que eu fiz, e não foi isso aí, não entrou em questão nessas perguntas dirigidas pelos nossos ouvintes, a industrialização no Principado é forte? Olha, e não, porque ela, em termos diante do país ser pequeno, então é uma indústria, quando ela produz e exporta muito, acaba ela tendo um regresso significativo para o país. Temos aí, por exemplo, a Hilti. A Hilti é uma das firmas aí que fabrica furadeiras, entre outros, né, utensílios que são usados em construção civil, também já maquinários maiores para construção de estradas e coisas assim, avançando para outro sistema de tecnologia, trazendo equipamentos já mais modernos, né? Infraestrutura e logística. Exatamente, então até temos aí um conhecido, muito conhecido nosso, que trabalhou muitos anos em Dubai, numa filial da Hilti, né?
e é uma das campeãs de arrecadação aí pro país. Exatamente, né? E temos outra também bem forte, que é a Oval, que é uma fábrica aí, ela também é uma multinacional, né? Se expandiu aí pelo mundo. Ela fabrica os sistemas de aquecimento, né, das residências. E entre outras aí, né, que são mais pequenas, e então temos uma boa porcentagem sim aí que reflete na... Essas duas maiores empresas que você falou têm sede no Principado? Tem sede no Principado, no sim. Principado, exatamente. Né? Sim. E ali que é empregada a maior parte da mão de obra do país? As duas maiores firmas com os maiores números de funcionários seriam a Hilt e a Oval, sim. Uhum. Tá, o salariado lá, em questão de aposentadoria, já vou entrar aqui também. Sim. Após quantos anos de trabalho ou idade o morador do Principado pode se aposentar? Lá existe uma política assim que são poucos os cargos que você se aposenta por anos de trabalho, né? Isso seriam aí, por exemplo, cargos públicos, né? Professores, na área de educação, ou mesmo os que então possuem algum salário na área política, né, porque vereadores, por exemplo, não têm salário. Então ali existe sim, né, por anos de trabalho. Mas 80% da população é por idade, né? São 60 anos para mulheres e 64 para homens. Mesma legislação brasileira. Mesma legislação, exatamente, são 64 anos. Inclusive havia uma forma de você poder entrar numa pensão antecipada, que lá eles falam a free pension. Então homens poderiam puxar 4 anos, né? Ao invés de entrar com 64 na aposentadoria, já com 60 você poderia fazer o pedido da aposentadoria, e acabava que reduzia um pouco sobre o valor da aposentadoria que você... O valor final, né? Exatamente. Essa estratégia era muito usada, inclusive pelos estrangeiros, os italianos, os portugueses e entre outros que estavam ali, porque mesmo eles com 60 anos regressando ao país de origem deles, 80% da aposentadoria recebida em Liechtenstein, ainda assim era uma aposentadoria, ou é uma aposentadoria muito mais alta do que se recebe em outros países da Europa. E em caso de mulheres eram 5 anos, se não me engano. Ela poderia então com 55 anos pedir essa aposentadoria, mas isso foi tirado do jogo, essa brincadeira. No Brasil hoje temos ainda para a agricultura, né, da Previdência Rural, a mulher com 55 e o homem com 60, né? Sim. Essa então é o que ainda persistia antigamente no Principado de Liechtenstein, e o pessoal voltava, regressava ao seu país. Exato. Pedia uma segunda aposentadoria no país de origem? Olha, geralmente hoje funciona um pouco mais diferente. Por exemplo, nós brasileiros que trabalhamos lá em Liechtenstein, existe um acordo entre a Suíça e o Brasil. E o Brasil, exatamente. Então, esse acordo ela serve tanto para o imposto de renda como para a aposentadoria, né? Então, se eu quiser me aposentar hoje no Brasil, eu teria que pagar uma aposentadoria privada, né? Eu não tenho como pedir uma aposentadoria no Brasil, estando tantos anos fora do Brasil. Eu acredito que não tenha como, né? Então, eu tenho que receber a aposentadoria que você está pagando no Principado. Exatamente. E o sistema da Europa funciona da mesma forma. Você tem direito a 2 aposentadorias, vamos supor, você seja um austríaco, né? E você trabalha como um Grenzgänger, que você reside na Áustria, mas entra todos os dias no país para trabalhar. Então aí sim você paga duplo e tem direito a 2 aposentadorias, tanto no teu país como a que vem de Liechtenstein. Que depois, quando chegar a idade da aposentadoria, os anos se passam, aí é feita uma junção disso tudo, e aí sim você recebe por partes. Caso contrário... Que eu sei da Áustria, de um amigo que trabalha na Áustria, e ele me passou o seguinte: há uma compensação entre o Brasil e a Áustria. Ele pode se aposentar lá, ou pode se aposentar aqui. Sim. Um dos países compensa o outro no final, né? O que temos também no Mercosul, aqui, Argentina, Paraguai, esses países que integram, também tem essa compensação. Tá, já falamos, então já veio, muita gente curiosidade, está levando hoje uma aula de geografia da Principado. Eu acho que muita gente
quando viu a tua primeira entrevista, nem sabia da existência do Principado, tão pequeno, de tão poucas referências que tem. Porque é um país que não faz grandes divulgações, assim, enquanto outros divulgam turismo e essas coisas, o Liechtenstein é bem acanhado nisso. Exatamente, porque não sei se é o fato do país ser pequeno ou ele realmente não ter esse desenvolvimento industrial ou tem alguma coisa em Liechtenstein que faria o país ficar conhecido, né? Então acho que acaba ficando um pouco mais assim escondido ou desconhecido, né? O turismo são poucas as partes. O que tem é fantástico, mas acaba que não é assim, vou pegar e vou sair aqui de Marechal ou de algum outro lugar aqui do sul da América e vou ir só para Liechtenstein, mesmo porque Liechtenstein você conhece em 2 dias, né? 2 dias. Exatamente. Então acaba ficando um pouco mais escondidinho. Como diz um amigo meu, o lugar é tão pequeno que você passou e pergunta se já está chegando e o caroneiro diz, não, mas nós já passamos. Exatamente. Até só questionando agora, eu tive o final de semana em Foz do Iguaçu, fui visitar um conhecido meu, muito amigo, o Gilberto, que antigamente era vizinho de propriedade, né, com o pai, e encontrei o patrão dele, que tem a empresa no Paraguai e em algumas outras regiões, e ele estava fazendo um tour de bicicleta de São Paulo para Foz do Iguaçu, e ele me perguntou essas mesmas coisas, e aí eu estava explicando para ele, e eu falei, olha, o senhor mesmo de bicicleta, em um dia, no máximo 2, você passa pelo país todinho, né? Certo. E as pessoas, às vezes, quando residem em países maiores ou lugares maiores, acabam, assim, achando, é possível isso? Mas é possível. Pois é, por isso eu digo que muita gente não tinha nem noção do que era o Principado, porque não há divulgação. Não. E há um detalhe, eu acho que nisso aí, Marcos. O país é muito rico, não tem necessidade de atrair a fonte de economia para eles. Exatamente. Eles já têm a fonte econômica Exatamente. deles, que é um paraíso fiscal, né? Exatamente. Então não tem necessidade. E você também me diz agora que não tem grandes atrações turísticas. Não né? tem, não existem, né? não Tá. existem. Não. Marcos, qual é a política, e essa é uma pergunta que veio, os idosos têm uma política especial de atenção do governo? Assim como em todos os outros países, né, idosos têm sempre alguns privilégios, né? Por exemplo, o seguro de saúde obrigatório que existem nesses países aí é uma das questões que não quero falar agora correto ou não correto, porque estava sendo para ser decidido agora por eleição, onde que os idosos não teriam mais a obrigação de pagar esse seguro de saúde, né? Isso conversamos aí sobre um valor que diante da aposentadoria não era tão significativo para um aposentado. Outra coisa é o sistema de transporte público. O sistema de transporte público é um sistema de transporte que funciona, né? É uma questão que a gente estava até comentando no final de semana agora, porque a gente foi para essa festa que teve aí em Santa Terezinha do Itaipu, acho que era Santa Terezinha do Itaipu, e a gente ficou um tempo parado lá na fila antes da entrada do centro de eventos, e a gente também tem essa comemoração uma vez por ano, que é no dia 15 de agosto, né, a festa a comemoração do aniversário do Principado, e é uma regra praticamente que as pessoas não saiam de carro de casa e usam o sistema de transporte público, justamente para que não haja esse transtorno. Esse conglomerado de veículos. Exatamente, né? Então, são essas as coisas que existem aí para os idosos, além das prioridades, que é como nos outros países, são sempre atendidos por primeiro, a questão de você manter o respeito, né? Lá funciona realmente, não existe mesmo um ônibus, meio de transporte, porque as crianças do colégio usam o mesmo meio de transporte público para se deslocarem até os colégios. E isso é uma coisa que aconteceu várias vezes e acontece até hoje. Tem um ônibus aí com capacidade para 40 pessoas ou 50 pessoas e podem ser jovens, crianças de aluno de primeira série, mesmo primária, pré-primeira série até a 5ª série,
e acontece que entra um idoso, alguém vai levantar. E é rápido, quando não é duas pessoas oferecendo. Então essa é uma questão que a gente vê que funciona muito bem, essas prioridades para idosos, que deveriam ser em outros países também funcionar assim. Ou a própria questão de atravessar numa faixa de pedestre, há uma atenção maior, um cuidado, um respeito maior, né? Então são questões que parecem simples, mas que são questões que ao final tem um ponto de valorização positivo, exatamente, né? Positivo. Marcos, o morador de Liechtenstein tem muito esse respeito, vamos dizer, da ordem pública, vamos dizer, do prefeito, da polícia, mesma ordem, ó, vocês vão ter que cumprir assim, nós orientamos que seja assim, que façam assim. Ele tem como eu vou dizer, esse princípio. Ele tem essa educação. Essa educação, né? Ele tem esse respeito. E isso realmente funciona. Por exemplo, a direção com porcentagem de álcool ou qualquer regra que seja feito. Vamos pegar uma questão bem simples. Falando mesmo ali da região de Malbún, onde a gente vive, né? Uhum. Malbún é um centro turístico, um dos poucos centros turísticos que temos no país, que se depois, como na entrevista anterior, se transforma no inverno em pista de esqui, mas no verão existem as bordas da montanha ali, onde é que há um povoado, né, com as casas de férias. Então, por exemplo, essas estradas que levam os moradores até essas residências de férias, casas de férias, elas não são liberadas para os turistas. Ah, eu vou entrar aqui, vou. Não, existe uma placa ali e é raras as vezes que você vê que alguém entre, né? Então as regras, elas são impostas e elas são realmente cumpridas. E esse respeito, ele vem desde o jovem até o idoso. E quando um não cumpre, vamos supor, um pega o outro em flagra não cumprido, existe a questão da denúncia. Eles fazem questão de denunciar, mesmo que a gente seja vizinho ou conhecido, ou ao menos o fato de chamar a atenção, olha, você não pode fazer isso, está fazendo incorretamente. E isso é uma política de respeito muito forte. Muito forte. Não temos essa do brasileiro, não vamos falar nada do vizinho, está fazendo errado, só para eu não me incomodar. Lá... Não existe. Um tanto que outra questão que acontece muito, alguns jovens, né, a gente também, às vezes até teria vontade, quando você chega à noite nesse local, então essas estradas elas estão todas compactadas pela máquina, vira uma pista de esqui, e com temperaturas negativas aí de menos 15, menos 10 ou até menos 20 graus, seria muito fácil você subir com o carro ali, dar alguns cavalinhos de pau, alguma coisa assim, como iam dizer os brasileiros, né? E acontecem também, mas se forem vistos, anotam lá a plaquinha do carro, fazem uma foto ou um vídeo e denunciam. O próprio morador pode fazer isso e levar para a polícia. Exatamente. Outra questão que a gente tivemos comentando também nesse final de semana, inclusive por causa do passeio de bicicleta do patrão desse meu amigo, era a questão de... Ele já tinha ido para os Estados Unidos e tem então no Brasil, e como funciona na Europa a política. E o ciclismo é muito respeitado, né? Eles usam tem os lugares onde não tem as vias da bicicleta ali, né? Própria para você andar na beira da estrada. Então, né? A ciclovia. Então o ciclista ele acaba usando a própria estrada, né? E é respeitado como se fosse uma moto. Não existe. E se tiverem aí 3 ou 4 carros atrás de um ciclista e um deles fizer um abuso, não precisa nem ser o próprio ciclista. É quem está atrás, já anota a placa e realmente denuncia. E as consequências vêm. Não passa sem ser penalizado. Exatamente. Então tá. Marcos, composição familiar. O casal casa, composição da família, 1, 2, 3 ou 4 filhos, ou... Também é uma pergunta que veio para um ouvinte nosso, né? Porque diz que em alguns países, você sabe, o máximo 2 filhos, casal e tal, mas em outros países não passa de 1. Então não sei aonde que o ouvinte tinha, mas ela tem procedência essa pergunta, né? Porque hoje há uma tendência para composição familiar de número bem pequeno. Sim. É uma composição de família bem pequena mesmo. Quando existem algumas famílias que têm
um número um pouco elevado de crianças na família. Eu estou falando aí de no máximo 4 crianças. Acontece isso? Acontece, mas geralmente é porque tem um estrangeiro na família. Agora, quando há famílias Liechtenstein, terminamos aí em uma média de 2 filhos por família. Quando casa com o estrangeiro, exato, aumenta. Aí há sim, eu não sei, é justamente aí entramos outra vez naquele assunto, né, a perca da cultura. Da cultura. Né? E então é inclusive um dos fatos que preocupa e é questionado no país, pela porcentagem de estrangeiros que convivem no país, né? Certo. A perca da cultura justamente por isso, por esse crescimento familiar que está havendo nos últimos anos, né? Então, seja, eu sou um Liechtensteiner, vou casar com uma austríaca, ou que não seria, ou com uma esposa da Turquia, ou alguma coisa assim, é de fato que, assim como eu vou traçar, né, a descendência de Liechtenstein, ela vai trazer a cultura dela e acaba dando uma misturada, então vai tirando a porcentagem do Liechtensteiner, né? Certo. Então a assim, identidade, a identidade cultural vai se perdendo. Vai se perdendo, né? Exatamente. Tá, por exemplo, teria alguma compensação por parte do governo o casal ter mais de 2 filhos? Alguns países temos essa política, né, de crescimento demográfico. Alguns países oferecem realmente, né, uma compensação para a família diante da situação financeira da família. E existe uma outra compensação que ela eu acho que é muito importante, né? Por exemplo, os primeiros anos que eu tive lá, sim, é um direito que cada pai tem. Né? Não interessa se você trabalhando, pagando os impostos no país, você ganha uma compensação. Hoje são 330 francos mensais que você ganha por filho, né? Então, não precisa nem a tua família estar lá. Se for um estrangeiro que vai trabalhar no país, pode ser da Áustria, da Alemanha, ou da Suíça, ou de algum lugar, aí a única diferença que é feita, porque todos esses países ali, mais próximos, eles têm uma compensação mensal também, que vem do governo, que é uma ajuda para a família, por quantidade de filhos. Então aí é feito aquele reajuste como na aposentadoria, né? Não, o valor de Liechtenstein é 330 francos, vamos supor que na Áustria seja 180 euros. Então é feita essa base de cálculos e essa diferença é pago até alcançar os 330 francos. Então essa é uma das compensações. Em outras coisas assim que vamos dizer, vale a pena eu ter uma família maior por causa dos benefícios do governo? Não tem. Simplesmente essa aí a ajudazinha que vem do governo. Mas em outras situações, não. Não sei se nós abordamos na entrevista anterior. O ensino é todo gratuito no Principado de Liechtenstein ou existe também o ensino pago por escolha dos pais? Escola privada. Existem também as escolas privadas, né? Não são muitas. A maioria, vamos supor aí que 80% das crianças vão todas em escolas públicas. Mas existem também as escolas privadas, sim. Existem. Tá. A política habitacional no Principado. Por exemplo, o Marcos está lá, eu quero construir uma casa, mas eu não tenho terreno, preciso comprar terreno, preciso comprar material. O governo financia essa política habitacional ou não? Não temos esse costume. Não temos esse costume. Não existe política habitacional que nem no Brasil, de construção de casas populares? Não. Por que isso não existe? Porque os juros, vamos supor assim, lá tudo custa muito. Onde se ganha bem, se gasta bem. Sim. Né? Então, tudo é muito caro. Mas os juros que os bancos oferecem para uma construção civil é muito baixo diante dos outros países que a gente conhece, ou vamos comparar com o Brasil aí, né? No Brasil você paga hoje uma taxa entre 8 e 14, 16% ao ano. Certo. Nós lá temos uma taxa para construção civil de 1,3% a no máximo 3% ao ano. Então é uma diferença bem grande, né? Agora esse sistema que, por exemplo,
Temos aí no Brasil Minha Casa, Minha Vida, Sim. que é para os baixa renda? Não temos. Não tem. Justamente porque diante da União Europeia, a nossa renda mínima no país, né, aqui Liechtenstein e a Suíça, ela já vale mais do que 2 vezes a renda mínima dos outros países, como Alemanha, Itália, Eslováquia, Hungria, né, própria Rússia ou Ucrânia, né? Então, justamente por isso. Então, o próprio governo tem o seguinte sentido na coisa. Você ganha bem, você tem que te virar para conseguir comprar um terreno, construir a tua própria Exatamente. casa, ter o teu próprio veículo, sem necessitar de financiamento. É mais ou menos essa Exatamente. linha? O financiamento ele existe, né? Mas Certo. para que você possa construir uma casa, você tem que ter o terreno para dar em penhora, né? Lá ainda se funciona que todo esse sistema de financiamento ele funciona mais com penhoras. Se eu for alugar um apartamento e eu quiser fazer uma reforma nesse apartamento ou fazer modificações ou alguma coisa, né, e eu entrar em acordo com o proprietário, com a imobiliária que está fazendo isso, existe uma linha de crédito que você pode ir buscar no banco para fazer isso. Uhum. Mas aí os juros são diferentes, né? E aí eles vão pegar em bases os anos que você vive, os anos que você trabalha, a renda que você tem, os compromissos que você tem, que é a mesma burocracia no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Então existe aí sim uma linha de crédito, mas vamos supor aí que tem uma família que tem uma renda de 10 mil francos por mês, e eles vão liberar uma taxa sobre aquela porcentagem de renda, mas que é muito baixa diante de um financiamento 30% provavelmente. em torno de 25%. Cento. Né? Hoje, vamos dizer, o Marcos chega no Principado de Liechtenstein, fica um determinado tempo lá, tá, pensa, eu vou residir aqui. Como é que ele consegue comprar um terreno lá? Em Liechtenstein? Ou não existe? Em Liechtenstein, existe um certo valor capital que você necessita para conseguir comprar. Se você vem de fora, né, que você não é integrado, que você não trabalha, não reside no país, é quase impossível. Certo. Sempre existem os contatos como existem no mundo inteiro, né? Mas para que eu consiga comprar um terreno, comprar uma Você casa, como trabalhador, estou te colocando Exatamente. como trabalhador. Você está lá, vamos dizer, 10 anos. Uhum. Ah, chegou o momento, estou com dinheirinho aqui, tá, Sim. acho que dá para investir num terreno. Sim. É fácil adquirir esse terreno? não é tão fácil como se eu fosse um Liechtenstein, mas existem as possibilidades, né? E a parte financeira, essa sim é muito fácil, né? Justamente por essa questão dos juros. E existem as possibilidades, sim. Um terreno de 20 por 20 vale quanto mais ou menos, Marcos? Para eu não fazer contas em cabeça e ainda Certo. passar números errados, né? Vamos pegar Metro quadrado, talvez? em torno de 30 mil francos metro quadrado. Isso corresponderia a 150 mil reais o metro quadrado. metro quadrado. Exatamente. 20 por 20 são 400 e poucos metros 4 quadrados. vezes são 2 milhões. São 2 milhões. 2 milhões de francos. Tem que batalhar bastante. Tem que batalhar bastante. Para conseguir Ou fazer um financiamento com dívidas prolongadas aí para 30 e poucos Sim. anos, né? Vamos dizer, casa com terreno é bem fácil, tem disponibilidade no mercado para aquisição ou não? Tem também, tem. Mas justamente pelos valores imobiliários, né, são imóveis mais difíceis de serem vendidos, né? Então acaba que sempre gira que as casas e os imóveis mais caros, assim, com mais valores, eles acabam ficando entre os Liechtensteiner, né? Então, quando falamos aí de estrangeiros que residem no país ou que trabalham no país, vão mais para o lado do apartamento, né? A da construção vertical. Exatamente. Tá, nós já falamos que aproximadamente vale quanto 1 hectare de terra, 1 metro quadrado. Você já falou? Já. Tá aí, tá. Principado, parque industrial expressivo, se existe, qual o produto produzido, você também já falamos. Sim. Religião predominante no Principado de Liechtenstein? Católica. 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 Exatamente. E até uma coisa que é bastante pregado também nas escolas, né? A gente sabe porque teve a Gabriela, que cresceu desde o pré até
Até o momento? Até o momento, E desde a primeira série, então, começam as aulas religiosas, né? Uma vez por semana. Tem no currículo escolar, na grade? Tem no currículo, são duas coisas que chamam bastante atenção. Tem no currículo escolar a religião, que eu acho que é importante, e outra coisa que tem, que é muito importante também no currículo escolar, é que uma vez por semana se praticam as atividades necessárias para sobreviver em casa, né? Cozinhar, limpar, fazer um jardim, plantar uma planta. Isso são atividades que tem no currículo, né? E a religião ela é bem pregada, bem forte mesmo, tanto que quando a Gabriela começou a estudar na primeira série, a gente foi daqui para lá como evangélico, né? E existem também os evangélicos, uma porcentagem menor, mas existem. E então a gente obteve a informação do colégio através de uma carta que a nossa filha, tal dia, entre tal horário e tal horário, ela estaria livre, né? Por ela não poder participar, por ela ser evangélica. Então fui até o colégio, a gente foi buscar informação, o que poderíamos fazer, e ela teria que se tornar, então, uma católica. Certo. Se nós tivéssemos de acordo, então ela poderia participar das aulas e depois lá na frente dos procedimentos normais, né, pela catequese e tudo assim, e se tornaria uma católica. E acabou que eu e a Jaqueline entramos junto para dar força nessa, né? Com certeza, o pai e a mãe não ficam para trás. Existe o bishop que eles falam lá. Sim, o bispo. Que é o bispo. E então lá mesmo na igrejinha em Malbum, que é uma igreja dos pontos turísticos, né? Certo. Que todos sábados tem a missa, né? Então existia ali o padre, ele vinha uma vez por semana, na segunda ou na terça, quando nós tínhamos a folga, eram 2 horas que ele vinha lá, por um certo período, e depois esse bispo, que estava quase aí na fase final, já se aposentando, justamente por ser o único casal brasileiro, né, que tinha em Liechtenstein, ou reside até hoje, ele veio pessoalmente na residência? Não, daí na igreja, depois do procedimento todo, né, e tornou-nos católicos. Olha, veja só, tem isso. Esporte predominante, também veio uma pergunta que veio, em Principado de Liechtenstein, se tem time de futebol forte ou não? Temos aí a seleção, sim, temos a seleção de futebol em Liechtenstein. É também pouco conhecida, justamente por a carência, né, de profissionais, e a restrição para os estrangeiros também é bem forte. Né? Os jogadores não têm livre acesso, como em nem outros países, não é assim. Mas o que predomina mesmo é o esqui, né? O esqui no inverno. E em segundo passo, as caminhadas, que é muito forte, né? As caminhadas é uma tradição muito forte, também faz parte do currículo escolar, tanto o esqui como a caminhada. As crianças são incentivadas a fazer a caminhada em grupo escolar, no período de verão, que é entre junho e setembro, vamos contar aí início de outubro, antes do inverno, né? Fazem aí as caminhadas também, não semanalmente, mas sim dentro de um certo período. E é um hábito que as famílias têm muito aos domingos no verão, se reúne a família, vai pai, mãe, a criançada, amigo de criançada, então vão para a montanha caminhar, né? Existe uma tradição que eles têm muito entre meia montanha, as picadas, como se fala, né? Os trilhos. E hoje o que vem invadindo ou acompanhando muito no esporte é o ciclismo. Né? O ciclismo também? Mountain bike, inclusive, é muito usado. Né? Teve um crescimento muito grande, principalmente nesse período de pandemia. Tá. Além dos outros esportes aí, que é o futebol, o voleibol, o handebol, que é praticado mais interno nos colégios, né, entre primário e todos os colégios lá com ginásio de esportes? Todos eles com ginásio de esportes. Com calefação ainda? Com certeza. Inclusive a natação também faz parte do currículo escolar, uma vez semanal, natação. Lanzal, o ensino é período integral? Ou é meio período? Vamos dizer, um período pela manhã, outra turma à tarde, ou entra pela manhã, sai no final da tarde? É exatamente isso aí.
Período integral. Período integral. Porque senão não teria nem como essas caminhadas, essa prática esportiva, religião e as outras na grade curricular ficaria um pouco prejudicado, ou aliás as outras disciplinas ficariam prejudicadas se fosse só meio período, né? Exatamente. Então as aulas lá é período integral. São integral. A refeição é fornecida lá no colégio. A refeição é fornecida no colégio. Os de primário não, que seria da primeira à quarta série, geralmente então se organiza aí que pai vai buscar, leva de volta, ou transporte, combate, por ser um país pequeno. Meio-dia. Geralmente de meio-dia, o intervalo que vai das 12 às 1h30, convém a criança conseguir ir para casa e voltar, justamente por não ser um país grande, né? Não ser uma cidade grande. A distância é mínima. Exato, existem vários colégios de acordo com as comunidades, as prefeituras, entendeu? E então há esse tempo que dá certo. E quando é um caso, por exemplo, como o da gente, que morava em Malbon, a Gabriela tinha que vir até Triesenberg, né? Que são questão de 10 quilômetros. E por ser montanha, e eram só nesse trajeto ali, vamos supor, até antes em Malbon tinham ela e mais 2 coleguinhas, então existia o transporte escolar privado para eles, mas pago pelo governo. Pelo governo? Exato. Trazia as crianças até em casa para o almoço? Para o almoço e levavam de volta para o colégio. Tá. Qual é o passatempo preferido do Liechtensteiner? Tomar cerveja também, que nem os Biergarten? Também sim. Eles usam muito a cultura da comemoração, né? Festa, almoçar fora, jantar fora. Aos fins de semana, usam muito esse termo de sair para jantar, depois sair para se divertir, né? Sai primeiro com a família mais cedo, vai num restaurante, vai jantar, depois alguém vai para casa, ou levam os filhos para casa, vão para casa de um avô, de um conhecido, alguma coisa, e outros vão bastante para barzinhos, né? Lá não existe discoteca, não existe esses clubes grandes como tem em outros países, né? E aí então você vão nos bares locais aí, faz um tour das 10 da noite às 2 da manhã, passa ali, passa lá, todo mundo conhece todo mundo, já encontra alguém, pequeno, né? toma uma cervejinha e belisca alguma coisa. Um petisco salgado lá. Tá. Bailes, essas coisas, muito forte, não? Poucos bailes. Bailes comunitários assim, inclusive um dos maiores no país, aí acontece lá em Malbon, que é a Eselfest. Existe uma comemoração lá que eles comemoram a festa do jumento. Então exatamente, são feitas aí algumas competições entre os jumentos, aí sai o jumento campeão, e essa é então feito pela comunidade dos agricultores, né, que se reúnem aí. Todo agricultor tem seu jumento, traz lá, faz a prova, a corrida, balística e tudo, né, que o jumento não quer fazer às vezes, e assim vai indo. No final da competição então é eleito o melhor jumento, e à noitezinha aí é feito um churrasquinho, um grillzinho, como eles falam lá, e aí sim tem lá uma bandinha ou alguma coisa e faz um baile. Mas são poucas as atividades assim como essa. Como a de cunho dançante. Exatamente. Interessante essa história aí do Festival do Jumento, né? É bem pitoresca. E é uma tradição assim como aquela da descida das vacas da montanha, né? Do alto. Exatamente. E essa festa do jumento é uma das maiores concentrações comunitárias que tem no país. É uma tradição muito forte e todos acompanham. Ela é uma festa lúdica, de brincadeira ou... Exatamente, existem algumas pequenas atrações para as crianças, né? Mas não é coisa grande, não é como aqui. Você não vai montar no alto da montanha uma roda gigante ou alguma coisa assim, né? Mas existe aí um escorregador, nem sei como é que fala aquele negócio de ar lá, que eles ficam pulando o dia todo. Então tem um carosselzinho, é como se fosse aqui uma festa do município, aparecem lá as pessoas com algumas baraquinhas, né? Para vender, um vende isso, um vende sorvete, o outro faz isso aqui, né? Certo. Marco, qual é a base elementar? Por exemplo, no Brasil temos o arroz e feijão, é o básico praticamente nosso. Qual é o prato preferido do Liechtensteiner?
Olha, dá para quase se dizer que é a batata frita, né? Batata frita? Se a gente se basear sobre o que vendemos no restaurante, né? Toda mesa sai batata. Se conversar com criança, é batata frita, chicken nuggets, né? Que é o nuggets, né? Uhum. Ou então o schnitzel, o empanado, Sim, que empanados. Também é muito tradição na Alemanha, né? Também é um prato. Tem dos países na língua alemã é muito forte o schnitzel. Né? Mas se consome também bem a pasta, né? O que não se consome muito é, por exemplo, o hábito que a gente tem de consumir o arroz, lá não tem. Né? Não tem arroz? Tem, mas não é assim como aqui, que é do dia a dia. Em todo restaurante você tem à disposição, ou é do dia a dia, né? Mas a batata e uma carne empanada, um jogo rápido assim, é o que mais eles consomem. A batata cultivada no país ou tem que importar? Também, temos também, não o suficiente para o consumo, mas temos também a batata cultivada no país. E a carne, bovina, frango, que tem predominância? A carne é sempre uma questão assim, de acordo com a idade, né? Se pegamos aí pela juventude, criança, aí vai pelo frango, né? Certo. E depois, entre carne suína e bovina, fica meio parelho, assim. Meio parelho. No tanto que até um dos nossos caros chefes lá no hotel é a carne suína, né? Carne suína? Exatamente, Uhum. Um prato que o patrão trouxe do México e dos Estados Unidos, que se chama spare ribs, que é a costela do porco ao molho barbecue, acompanhado com batata frita, né? Uhum. Servido não num prato, o prato não é montado num prato, mas ele é servido em uma tábua de madeira, certo, né? E a cumbuca de madeira para servir a batata. Então é fortemente consumido. Mas o filé mignon e outras partes da carne de gado também são fortes consumidas. Marcos, mais uma vez muito obrigado. Bom retorno para ti, para o Principado. E não deixe de visitar a Difusora no teu retorno. Vamos ver se a gente pode continuar esse bom papo que a gente está levando contigo aí. Muita informação, geografia pura do Principado de Litim. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite. Te agradeço especialmente isso. Eu que agradeço, né? E espero que a gente consiga passar ou transmitir o que as pessoas estão esperando. E com certeza, quando eu retornar aí, vamos acumulando alguma perguntinha, algumas coisas que a gente vai... Vamos trabalhando. E vem aqui para tomar um cafezinho. Não esqueça de visitar a Iarádio, pode ter certeza. Tá bom, muito obrigado. Obrigado igualmente.